Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Amém. O Senhor vos abençoe. E é uma honra estarmos aqui outra vez para falarmos da palavra de Deus, coisa que a gente faz com muita satisfação. O Salmo 103:8 diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103:8. O Senhor é misericordioso. Hoje nós vamos falar de misericórdia. Ele é longânimo, ele não se irrita tanto com os nossos defeitos, ele tem paciência conosco. E ele é benigno, benignidade vem de bondade, Deus é acima de tudo bom. E Deus vai escutar as suas orações. O que você está precisando? O que está te angustiando? O que está lhe causando preocupação? Deus é maior que os problemas, Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus da solução. Quero orar com você antes da gente começar a nossa pregação, a nossa homilia. Ponha na presença de Deus o que você estiver precisando. Deus sabe o que você está precisando. São tantos problemas. São de saúde, são financeiros, são familiares, relação à droga, comportamento, às vezes depressão, não é? Hoje a gente tem vendo muita coisa, tendência a suicídio tem crescido muito. Que Deus te abençoe na luta sua, no seu dia a dia. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença, Senhor, essa pessoa, Senhor, que precisa de um milagre, precisa de uma luz, de um alívio para a sua alma, Senhor, seja em qual for a área, qual for o pedido, Senhor, escuta agora, Senhor, o pedido que ela está precisando. Que ela roga, Senhor, desesperada, com dor no coração, e que ela já fez de tudo, Senhor, e não está mais no seu alcance, mas que esse coração se enche de fé e esperança, porque para ti, Senhor, não é impossível. Para ti, Senhor, tudo é possível. Enche o nosso coração de fé para que, Senhor, se nós tivermos fé, Senhor, o milagre irá acontecer. Põe cada um na tua presença, Senhor, traga conforto aonde precisa de conforto, Senhor. E que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Iremos ler um texto da Bíblia onde os fariseus criticam os discípulos de Jesus por eles, no dia de sábado, colherem espigas para comer. É um episódio lá de Mateus que a gente está seguindo e vai acontecer isso. Eles fazem uma crítica quando vê os discípulos colhendo espigas lá. Lê para mim, Mateus. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Mateus 12, de 1 a 8. Na verdade é Mateus 12, 1 e 2, né? Estou corrigindo aqui depois. Tá. Que eu pus tudo. Não, Mateus tudo. Essa história aqui vai estender, eu não pus tudo para ler por questão de tempo. A gente tem um tempo a cumprir, mais tarde vamos ver o que Jesus vai responder para ele. Antes de mais nada, vamos já esclarecer. Jesus cumpriu todos os mandamentos da lei, inclusive o sábado. Ele não descumpriu o sábado. Não vamos discutir nesta pregação, nesta homilia, o dever ou não de guardar o sábado. Não é a nossa discussão sobre o sábado. O apóstolo Paulo vai escrever sobre esse assunto em Romanos 14, 4 e 5 e Colossenses 12, 16. Então ele vai descrever sobre isso, né? Eu não pus aqui, não devia ter posto aqui na parede. Perguntamos: por que os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por colherem espigas no sábado? Por que eles criticaram? Porque Jesus, além de provar que seus discípulos não estavam violando o sábado, Jesus faz uma crítica aos fariseus. Aliás, faz uma dura crítica aos fariseus.
Deixou por menos, não. Jesus não deixava barato, não, viu? Eu acho boas respostas de Jesus, era em cima. Ele se defende e depois ele ataca, né? É igual uma partida de esporte. Em Mateus 12, 1 e 2, vai dizer o seguinte, que acabou de ler. Eles criticaram os discípulos por estar colhendo espiga do dia de sábado. As espigas poderiam ser de milho, de cevada, trigo ou outro cereal. Algum cereal. Você faz assim e come. E não fala que eles iam preparar depois, que eles estavam comendo na hora. Então, a tradução fala espiga. Conversando com a pessoa, ele falou assim, não, o certo é milho, porque o texto fala espiga. Eu falei, não, mas na tradução fala espiga, mas pode ter sido grão. Aí a gente tem uma Bíblia no celular, que tem no original a palavra, e no caso aqui é grego, porque está escrito no Novo Testamento, o que significa. Então lá está escrito grãos ou, espigas. Pode ser as duas coisas. Os fariseus tinham estabelecido, olha o tanto, 39 categorias gerais de atividades proibidas no dia de repouso. Então no dia de sábado tinha 39 proibições que não poderia fazer no sábado. Estavam apoiados em interpretação da lei de Deus, da lei de Moisés, que era proibido mesmo certas coisas a fazer, e eles acrescentaram, e nas tradições judaicas. Aí vem a complicação, tradição judaica. Colher era uma dessas proibições. Então, na lei de Moisés, era mesmo definitivamente proibido colher espigas. Ou colher alguma cereal, trigo, alguma coisa. Segundo os líderes religiosos, ao arrancar espigas e as empregar em suas mãos, os discípulos estavam tecnicamente colhendo. E era proibido na lei de Moisés. Os discípulos não estavam fazendo uma colheita normal, em grande escala, o que é proibido na lei de Moisés. Eles não estavam trabalhando, colhendo para comer depois, grande escala. O que eles estavam fazendo? Os discípulos tinham arrancado as espigas apenas o suficiente para matar a fome naquele momento. Foi só aquele momento, aquele pouco. Isso não é colheita, isso é sobrevivência. No dia de sábado você não vai ficar sem alimentar. E a situação que eles estavam, eles não estavam na casa deles. Tem até um comentário que os discípulos eram pessoas muito modestas. No dia de sábado podia estar em casa ou ter preparado um alimento numa cesta, mas eles estavam trabalhando com Jesus. Jesus fazia milagre no sábado e na hora teve fome. Os discípulos não estavam trabalhando no dia de repouso. Os fariseus, entretanto, não puderam e não quiseram ver mais à frente do tecnicismo das leis. Então, qual a interpretação que eles fizeram? Uma interpretação técnica, fria, ao pé da letra da lei, que era errado. E Jesus vai dar duas explicações para ele, dentro da Bíblia, que eles estavam errados. Isso que era incrível, que provavelmente quando Jesus permitiu que eles escolhessem trigo ou milho no dia de sábado, Jesus, provavelmente antes de ter lembrado duas ocorrências de trabalho ao sábado, e que não foram punidos, que foram certos, que eram certos. Então, os discípulos poderiam. Eles esquecem que Jesus era muito sábio. Um exemplo que ele vai dar é de Davi. Jesus vai falar, eu estou dentro do texto que a gente já estava lendo. Jesus respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos
sacerdote. Bom, está ali. Então, esse episódio está escrito em 1 Samuel 11, 21 e 6. Então, o que Davi fez? Davi estava fugindo de Saul. E ele teve grande fome. E ele vai o quê? Aonde o sacerdote Aimeleque está. E pede os pães da propiciação. Lê para mim, só para Fernanda. 1 Samuel 21, 1, 3 e 6. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Agora, então, o que você pode oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Então o sacerdote lhes deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era retirado. 1 Samuel 21, 1, 3 e 6. Amém. A cada semana no sábado, era substituído os pães da propiciação. A gente vai ver na lei de Moisés, tem a mesa dos pães, está dentro do tabernáculo. O tabernáculo era a igreja lá de Dona, por enquanto, não está construído o templo. Então, porque na época de Davi o templo não estava construído, foi seu filho que construiu, Salomão. O sacerdote Aimeleque dá os pães da propiciação ao rei Davi. Davi e seus soldados comem os pães substituídos. O que era? Aquele pão velho sábado, são 12 pães, ficava na mesa 6 de cá e 6 de cá. Ele tirava aqueles pães, o sacerdote comia no templo e punha um novo. Ele comia o antigo, o novo ficava lá. Mas só o sacerdote podia comer no templo. Mas Deus, mas somente os sacerdotes poderiam comer esses pães. Então ele deu a Davi. Deus não condenou o rei Davi, o sacerdote Aimeleque e nem os soldados que comeram, mas o rei Davi, Deus não condenou. Como os fariseus poderiam condenar ao rei Davi, ao sacerdote Aimeleque, os soldados e os discípulos de Jesus? Não tinham como. Era uma coisa sagrada sobre o sacerdote, mas foi dada ao rei e seus soldados. Os fariseus já foram. Realmente, aconteceu isso. Se o sábado é sagrado, e Davi violou uma lei de Moisés para a questão de subsistência, de comer se ele estava passando fome, porque o discípulo não poderia, que não estava violando, porque eles não estavam fazendo colheita, era necessário comer no dia de sábado, e colheu espigas só para as suas necessidades. E ele Jesus ainda vai fazer outra interpretação no Velho Testamento, que aí fecha com chave de ouro. Ele vai falar sobre os sacerdotes, Mateus 12, 5. Põe aí. Jesus continua. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes do templo profanam esse dia, e contudo ficam sem culpa? O sacerdote trabalha no dia do sábado. Além dos holocaustos contínuos, os sacerdotes eram obrigados, aos sábados, a sacrificar dois cordeiros extraordinários, a mais, pelos quais seu trabalho servil era naquele dia o dobro do que era nos outros dias da semana. Os sacerdotes no sábado, eles trabalhavam muito, e era dia de sábado, só que coisa religiosa, mas trabalhavam. Jesus vai falar isso. Está lá em Números 29, 9 e 10. Lê para nós. No dia de sábado, façam uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade e sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada.
Números 28, 9 e 10. Viram? Está lá em Números 28, 9 e 10. Eles trabalhavam a mais no sábado e era trabalho. Como no sábado não poderia os discípulos colherem milho? Como? Eu acho extraordinário essas questões que eles queriam discutir com Jesus. Eles foram tomando um ódio tão grande porque eles não ganhavam nas discussões de Jesus. E Jesus sempre estava certo. E Jesus vai dizer, eu deixei esses dois por último e um versículo por último, a sequência, mudei um pouco a sequência para a gente salientar Mateus 12, 7. Diz assim, põe para mim Mateus 12, 6. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo, aonde os pães foram comidos. E Davi. Mateus 12, 8. Diz, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu estou acima do sábado, gente. Ele falou para eles. Aí que eles ficaram com raiva. E eu sou maior do que o templo. Vocês estão perdendo tempo à toa. Está discriminando meus discípulos por estar colhendo espiga ao sábado. Mateus 12, 7. Vai a resposta que Jesus usa para fechar o assunto. Para terminar a goleada. Para acabar de vez com a discussão. E ele lê, eu quero que você leia para mim. Lê para mim Mateus 12, 7. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado os inocentes. Mateus 12, 7. Jesus disse aos fariseus, deixe de condenar quem não está fazendo nada errado. Deixem de fazer sacrifícios com suas tradições. Eu quero é que vocês tenham misericórdia das pessoas. Fazemos tantas coisas difíceis, mas na hora de ter misericórdia do próximo não temos. Agimos como os fariseus. Já viu tanto de regra que nós observamos? De convívio social, de trabalhos em igreja. Esses dias eu estava vendo um colega com a agenda da igreja dele, poxa, estendido demais. Aí um dia ele deixou a mulher e o filho no lugar e falou assim, eu não posso ficar com vocês, que eu tenho uma reunião masculina não sei de quê, e era num dia tal. Aí outro dia ele tem reunião disso, outro dia tem trabalho assim, e eu tenho que cumprir aquilo. Ótimo, é bom isso. Falar que é errado. Às vezes nós temos tantas etiquetas, tantas adições, comer, segurar o garfo assim, comer com a boca fechada, vestir a roupa assim, em tal ambiente. A gente vive com essa preocupação. Falar baixo. Não é isso? Vamos fazer assim, em tal lugar assim, a gente tem que comer tal coisa. A gente vive criando tradições no nosso dia, tradições nas igrejas, reunião disso e tudo, mas na hora de ter misericórdia das pessoas, não temos. Uma palavra de conforto, uma ajuda financeira, uma visita, um telefonema. E ao preparar essa mensagem, eu estava lembrando que eu tinha um colega doente, eu sabia que eu não achava tempo de ligar para ele. Eu falei, gente, eu estou preocupando mais com as tradições, a minha obrigação do meu trabalho, eu tenho que preparar uma mensagem com isso, eu tenho que fazer isso aqui, e ligar e ter misericórdia para alguém que está doente, eu não liguei. Peguei o telefone e liguei. Como você está? A gente é assim. A gente preocupa com a construção da casa, com a reforma do não sei de quê, do trocar o carro, tal, mas na hora de ter compaixão nós não temos. Como vou fazer uma vaquinha para ajudar alguém, é aquela mirreca. Um dá um pouquinho, você não vê nada. Cadê a misericórdia? E preocupando com os enfeites, com as datas comemorativas. Agimos errado o tempo todo. Temos
uma religiosidade farisaica. Criticamos os fariseus, mas agimos como eles. Lê Isaías 1, 11 e 17. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isaías 1, 11, 17. Que é um versículo lá em Isaías do Velho Testamento que diz coisa. Isso é uma resposta maravilhosa para os fariseus e para nós. Fazemos tanta coisa, olha aqui, ó. Oferecem tanto, porque vocês oferecem tanto sacrifício, cara. Né? Porque nós oferecemos tanto sacrifício, né? Holocausto de cordeiros, né? Holocausto de carneiros, de gordura de novilhos gordos, e tanta coisa que fazemos de bode, e são coisas que nós fazemos. E o que ele diz? Aprendam a fazer o bem. Isso aí não adianta nada a parte religiosa se não tiver o bem. Deus fala que nós somos salvos pela graça para as boas obras, para fazermos os bens. Não fomos salvos pela graça, pelo favor imerecido, para vivermos a nossa vida e sem preocupar com o próximo. Assim eram os fariseus, preocupavam muito com a tradição e não preocupavam com as pessoas. Então ele disse, acabem com a opressão, luta pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Eu já vi tanta pessoa muito religiosa, mas que ela explora muito seus empregados. Sei muito caso. Muito mesmo. Um dia o sujeito pediu uma compra, o cara chegou tão rápido na bicicleta, e o cara, dono do estabelecimento, era um religioso. E o sujeito falou assim, como você manda seu empregado de bicicleta num trânsito desse entregar uma encomenda tão rápida dessa correndo? Ele deve ter falado, olha o X, ele está arriscando sua vida, você como religioso não pode fazer isso. Pessoas que trabalham à noite, não sei se são religiosos. E quem trabalha à noite, ele tem que trabalhar uma noite sim, uma noite não. Isso é lei. Um sujeito de 64 anos, lava carro, caminhão, dessa de sujeira assim, a noite inteira trabalhando. Ele trabalha toda a noite. Está roubando o salário do empreiteiro. E esse sujeito às vezes tem uma casa boa, tem uma aparência boa. Isso para Deus, essa tradição, isso não vale nada. Mas a exploração do empregado, Deus está vendo. Essa é uma lição muito boa para nós. Hebreus 12, 2, lê para mim. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, 17 e 18. Errei nas referências tudo. Aqui está falando de Jesus. Convinha, era necessário que ele fosse semelhante aos irmãos, a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Jesus, sendo Deus, tornou-se homem, divino e humano. Grande mistério. Não vamos entender isso muito mesmo. É mistério. Passou pelos mesmos momentos que passamos, alegria e tristeza. Foi semelhante a nós. Tudo isso para nos salvar. Morreu em nosso lugar. E também para ter misericórdia de nós, dos nossos sofrimentos.
pois Ele sabe como é a nossa vida aqui na terra. Ele viveu aqui. Jesus viveu aqui. Sabe como é difícil as coisas. Você faz uma coisa por bem, questão de segundo tem 1000 opositores. Você fala, poxa, eu estou fazendo bem, cara. A concorrência é grande. No reino animal é um devorando o outro. Inimigo que nós temos. A vida aqui não é fácil, são as doenças, são os problemas sociais, familiares, problema financeiro. E Jesus sabe o que é. Jesus dormiu num barco, cansado, e foi uma tempestade. Jesus viu o filho de uma viúva morto, e ele ressuscitou. Jesus viu uma multidão com fome, e ele matou a fome da multidão. Então Jesus, ele é misericordioso. Ele é bom. Ele é bom para você. Aceite Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Ele vai escutar as suas orações. Como ele esteve aqui na terra foi bom, ele é bom ainda. Ele vai escutar suas orações, as suas necessidades, aquilo que te causa preocupação, aquilo que te causa dor. É esse Jesus que se fez homem, ele viveu como nós, sendo Deus. Esvaziou-se de si mesmo. Grande mistério. Amém? Amém. Lê a conclusão, por favor. Os fariseus censuraram os discípulos de Jesus por pegarem espigas no sábado, porque punham as suas tradições acima da lei de Moisés. Jesus, além de provar que os seus discípulos não estavam agindo errado, Jesus critica os fariseus porque eles se sacrificavam seguindo as suas tradições e não tinham misericórdia dos sofredores. Amém. Ficou errado aí. Então que Jesus critica porque eles faziam sacrifício de seguir as tradições, mas não tinha misericórdia. E eu pulei o tema nosso é o sacrifício das tradições e a misericórdia. Sacrificamos tanto para manter uma tradição, uma posição, e não temos misericórdia. Amém? O Senhor te abençoe, né? Obrigado. Se você gostou da mensagem, passa para outro. Oração repetida. Vamos falar a oração repetida. Uma reflexão. Eu procuro me sacrificar seguindo tradições humanas? Ou eu procuro ter misericórdia dos sofredores? O que eu procuro? Procuro mais com as tradições? Em ser chique? Vamos ler a oração junto? Senhor Deus cheio de misericórdia. Senhor Deus cheio de misericórdia. Me faça esquecer as tradições humanas. Me faça esquecer as tradições humanas. E faz de mim uma pessoa misericordiosa. E faz de mim uma pessoa misericordiosa. Como Jesus foi misericordioso. Como Jesus foi misericordioso. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. O Pai Nosso, ele está aí? Não. Ele não está aqui, não? Você pode copiar aí, que ele põe menor, aí a gente lê. Né? O Pai Nosso, as pessoas têm uma dificuldade em ler, por incrível que pareça. Não é? Porque tem muito tipo, né? Muda um pouco. E para a gente ler bem ele, eu quero até, nos lugares que eu vou, até copiar ele e passar. Vamos orar ao Pai Nosso? Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o
o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. E que Jesus e Deus Pai te abençoe. Amém. E o Espírito Santo. Amém.